Continuação do livro de Jó. Resumo. Capítulo 33 de Jó. Eliú acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os seus caminhos. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Diz que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar, e as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez inspiração do Todo-Poderoso, me deu vida. Se pode responder-me, dispõe. Bem, e as tuas razões, levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: lembre, estou sem transgressão, puro sou, e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasião, e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores, castigos e com incessante contenda dos seus ossos. Modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que se não viam agora, aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que a sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face. Com júbilo restituirá ao homem a sua justiça, olhará para o homem e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com os homens, para desviar sua alma da perdição e alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tem alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi, vós sábios, as minhas razões, vós entendidos, inclina o ouvido para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito
Sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que beba a zombaria como água, que caminha em companhia dos que obram iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus, pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade e o do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra e quem dispôs a todo mundo, se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura que aborrecesse o direito governaria, e quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou disse a um rei, ou Belial, ou aos príncipes, ou ímpios, quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas e príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que obram iniquidade, porque não precisa considerar muito no homem, para fazer ir a juízo diante de Deus. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras de noite, e os transtornam e ficam moídos. Ele bate-lhe como ímpios, que são à vista de quem o contempla, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos. Capítulo 37 de Jó. Sob isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até os confins da terra. Depois disto brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai da terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva, ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra, e as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens, e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalhem em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção ou para a sua terra, ou para beneficência, que a faça vir
A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tem tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como os teus vestidos aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece dos céus, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar grande é em poder, porém a ninguém oprime juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Capítulo 38. Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus ombros como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem cerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, e lhe pus portas e ferrou, e disse: até aqui virás, não mais adiante, aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste alvo o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Tudo se transforma como o barro sob o selo e se põe como vestidos. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que vento procede o gelo? E
quem gera a geada do céu, como debaixo da pedra as águas. Se esconde à superfície do abismo, se coalha. Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo, e a ursa com os seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor do domínio deles sobre a terra? Ou pode levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria, ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos de leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabe tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade e não ouve os muitos gritos do exaustor. O que descobre nos montes é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Querer-te-á servir o unicórnio, ou ficará na tua calvalariça? Ou amarrarás o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorroará após ti os vales? Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou fiarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? Bate alegre as asas a avestruz, que tem penas de cegonha. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou de que pode calcá-los. Os animais do campo endurece-se para com seus filhos, como se não fosse seus debalde seu trabalho, porquanto está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe repartiu o entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto terrível. É o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Sacudindo-se e removendo-se, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas, diz, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, estendendo as tuas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho. Nas penhas mora
e habita no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avisam desde longe, seus filhos chupam o sangue onde há morto, ele aí está. Capítulo 40 de Jó. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguiu a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderei eu, a minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei, a ti tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para tu justificares? Ou tem braço como Deus, o poder de trovejar como voz, como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar, esconde-os juntamente no pó, ata-lhe os rostos em oculto. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te haverá livrado. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e sua alçada é como barra de ferro. Ele é a obra-prima do caminho de Deus, o que o fez e proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo dos canaviais da lama. As árvores sombrias o cobrem, com sua sombra os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Poder-lo-ia, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz. 31 de Jó. Poderás pescar com o anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concerto contigo, ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpel de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum a sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que o despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície do seu vestido? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror, as suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nenhum assopro passa por entre elas.
Umas e outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumo como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faria acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força. Perante ele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra, e firme como o amor de baixo. Levantando-se ele treme, e os valentes, em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta não fará fugir as pedras das fundas, se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arrestas, e riste do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre a coisas pontiaguda como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como quando os unguentos fervem. Após ele alumia o caminho parece o abismo, tornando em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo alto vê e é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que eram para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíte, e Sofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 120
40 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios, sejam confundidos, e torne atrás todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço, nem tampouco os que passam dizem: a benção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Deus. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Aguardo ao Senhor a minha alma, o guarda, que espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, sim do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. O nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Jardim Bertioga, 10 de março do ano 2001, Várzea Paulista,